Olá, bom dia! Que bom ter você conosco nesta manhã. Estamos começando mais um programa Classe Imóveis aqui na TV Cidade Verde. Hoje nós vamos falar sobre a cor do ano de 2021, dicas de como decorar usando essa nova tendência. No estúdio, vamos conversar com a advogada Ian Cavalcante sobre como tratar conflitos graves entre vizinhos. E ainda temos esclarecimentos sobre reforma em apartamento, direitos e deveres. O programa de hoje já está começando. E se você está à procura de um imóvel e não quer perder tempo entrando em vários sites na internet, acesse o site classeimóveis.com.br, o mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis, então certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples, olha, é só informar sua localidade, o tipo de imóvel que procura e a faixa de preço. Acesse o site classeimóveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. A pandemia acabou transformando a vida e a rotina de muita gente. E ela também acabou influenciando na escolha de design de interiores para o ano de 2021. Sempre ao iniciar o ano, há expectativa sobre qual cor irá influenciar nos objetos de decoração e ambientes. E para este ano, a pedida é cinza e amarelo. Nossa equipe de reportagem conversou com o arquiteto Eduardo Barros, que falou sobre a representatividade dessas cores e como elas podem ser usadas na decoração. Olha só. Cores podem ser boas opções para quem quer começar o ano com um ambiente de cara nova. O amarelo e o cinza são duas promessas neste ano para arquitetos e designers de interiores. O cinza virou uma cor universal, tão popular quanto o branco, e suas variações de tom permitem inúmeras combinações de estilo. Já o amarelo pode se encaixar não só na pintura, como também em frentes de vidro em gavetas e portas, como reforça esse arquiteto. As cores amarelo e cinza são cores que vêm com uma tendência para 2021. São cores assim, o cinza é uma cor neutra que transmite segurança, sofisticação, e o amarelo é uma cor que transmite alegria, entusiasmo. Então a mescla das duas cores vai combinar bem e vai vir forte para 2021. A combinação das duas cores também pode deixar o ambiente ainda mais agradável. É sempre tentar utilizar cores neutras nos ambientes em destaque, paredes, piso, no teto, e utilizar as cores mais fortes como amarelo, laranja, vermelho, que são as cores quentes, utilizar em acessórios, almofadas, vasos. Sempre as cores mais fortes elas serem usadas apenas como um acessório das cores que vão ser utilizadas de forma geral, porque dessa forma fica mais fácil de você ter ambientes assim distintos, utilizando apenas troca uma almofada, troca um vaso, você já consegue ter um ambiente totalmente diferente fazendo pequenas alterações. O Eduardo também gosta de transformar os ambientes usando produtos baratos ou recicláveis. Dá para perceber, por exemplo, que essa parede foi feita de isopor e o cinza ainda deu um charme a mais. Aqui nessa parede foi utilizado apenas isopor recortado e colado na parede. Dá um efeito visual muito interessante, o custo baixo, além de trazer conforto térmico, porque o isopor é um material de absorção de calor, né? Transformando uma parede simples em uma parede assim que traz um visual bem em destaque, através do aspecto de tijolinho aparente, mas com a utilização do isopor. Em 2021, então, aposte no amarelo e no cinza. O intervalo comercial agora é rápido e logo voltaremos para falar sobre conflitos entre vizinhos, como resolver problemas mais graves. Nós voltamos em instantes.
sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta. E nos últimos dias se tem discutido muito sobre conflitos entre vizinhos em condomínios e em casas. Essa é uma questão antiga para quem decide morar em comunidade. Os conflitos vão desde questões ligadas a barulho excessivo até problemas mais graves, como agressões, danos ao patrimônio. Para entender sobre o assunto e orientar como devem ser tratadas essas questões, eu converso agora com o advogado Ian Cavalcante. Bom dia, doutor Ian. Bom dia. Bom, doutor Ian, esses conflitos são de várias naturezas, como a gente já falou aqui entre os vizinhos, mas até que ponto existe algo que pode ser resolvido entre as partes, algo que, por exemplo, no caso do condomínio, precisa de uma intervenção do síndico ou até mesmo algo que vá parar na justiça, né? Como a gente perceber qual dessas situações se encaixa aquele problema para também não gerar não causar um constrangimento, uma coisa maior por algo pequeno? Certo. Essa é uma pergunta interessante. Eu sempre digo que a conciliação é o melhor meio de resolução de conflitos. Então, eu sempre vou indicar a conciliação, a conversa, parar o vizinho e tentar demonstrar aquilo que está afligindo, qual o sentimento ele está recepcionando naquele momento. Eu acho que esse tem que ser o primeiro passo a ser tomado. Não resolveu. Conversei com meu vizinho ele não entendeu, ele não quer entender a minha situação. Aí a gente começa a produção de provas, que é o quê? Faz a notificação, chega para o síndico, relata o que está acontecendo para o síndico, para que o síndico comece a tomar as primeiras medidas. De acordo com a convenção do condomínio, o síndico vai ver se aquela conduta ela é punível ou não punível, e aí realmente começa uma instrução, vamos dizer assim, administrativa para averiguar a relação entre os vizinhos. Após isso, não sanado, justiça. Doutor Ian, e existe uma lei, alguma lei específica que trate dessa relação entre os vizinhos? A lei que nós temos é o Código Civil, né? É o código que regula a relação entre os vizinhos. É uma lei bastante abstrata. Nós temos também a Constituição Federal. São os nossos nortes. Mas a gente não deve esquecer que todos os atos que nós praticamos, eles têm reflexo tanto civil, tanto reflexo administrativo, quanto reflexo penal. Então, é o reflexo penal que, numa relação de vizinhos, me preocupa. Tudo vai depender da natureza da questão, né? Porque, por exemplo, pode ser só uma discussão, mas nessa discussão pode haver um xingamento,
pode haver uma agressão, pode haver o dano ao patrimônio. Então, cada uma dessas relações, dessas reações, é uma esfera diferente que pode ser utilizada, né? Então, é uma lei civil, é uma lei administrativa, naquele momento que o vizinho coloca o som muito alto, houve poluição sonora. Então, quem que vai cobrar a respeito disso? Então, pode ser algum agente da prefeitura, por exemplo. E também cabe as sanções penais. Houve agressão, houve um dano maior. Então, tudo tem que ser analisado de como realmente aconteceu aquele caso. Em casos extremos, o condomínio pode chegar a expulsar um morador que é reincidente, um morador que arruma confusão com todos os vizinhos. Existe essa possibilidade, doutor? Eu vou primeiro dizer que existe uma possibilidade. Essa possibilidade ela não é tão simples, porque a lei ela não é clara sobre a expulsão. Existe a possibilidade do condomínio se reunir, fazer uma assembleia nesse sentido e judicializar a expulsão daquele condomínio. Só que essa decisão ela é da justiça, certo? Que vai avaliar a questão da propriedade, que é um direito de propriedade, a questão do direito de vizinhança, ela vai pesar qual é o direito mais importante naquele momento. Porque, por exemplo, pode ser um vizinho que agrediu uma senhora, pode ser um vizinho que atenta ao pudor, existem tantas possibilidades. Então, o que é que eu aconselho? E aí é a dica que eu vou dar. Tente primeiro se munir do máximo de provas possíveis. Não é apenas uma ação que gera a expulsão. É um contexto, é uma comprovação de que aquele vizinho realmente faz mal àquele ambiente. E uma dica que eu dou também é fazer atas notariais. As atas notariais, elas têm fé pública, então vai dar aquela parte, uma substância num processo judicial lá na frente. Mas quem decide, então, essa questão da expulsão é o condomínio ou é algo que vai ser judicializado e a justiça vai definir? Tem uma assembleia para discutir a respeito da expulsão, certo? E a decisão da expulsão definitiva é da justiça. A Assembleia, ela decide, vamos entrar com processo judicial de expulsão? Vamos. Entra na justiça e a justiça determina a expulsão. Tá certo. Doutor Ian, em caso de danos ao patrimônio daquelas pessoas que moram em condomínio, o condomínio em si pode ser responsabilizado e ressarcir a pessoa lesada? Isso em último caso. Por quê? Porque, querendo ou não, o condomínio ele tem a responsabilidade de zelo. Não à toa, hoje, a gente estava comentando sobre isso, existe o curso de síndicos profissionais. A profissão tomou tamanha proporção que hoje eles são preparados para ser síndico, exatamente para saber qual o direito, qual o dever, até onde ele pode chegar. Pode ser responsabilizado o condomínio por algum dano? Pode, mas aquele dano ele tem que ser por alguma desídia do síndico. Não pode, por exemplo, um carro estava passando no meio do condomínio, o outro vai lá e bate. Não, existem responsabilidades ali. Só que se o síndico ele não protege o condomínio colocando placas de sinalização, onde é proibido estacionar, onde não é proibido estacionar, ele causa indiretamente aquele dano. Então, sim, ele pode ser responsabilizado. O senhor falou do exemplo do carro, por exemplo, um morador causa um dano intencionalmente no carro de um vizinho por conta de um conflito que seja. O carro estava lá na vaga de estacionamento. E nesse caso, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade, se foi proposital, é de quem causou o dano. O síndico, ele tem um dever mais de fiscalizar, ele tem um dever de sinalizar, ele tem um dever de manter a ordem adequada para que os moradores possam bem viver. Ele não pode evitar, por exemplo, uma pessoa que objetiva causar um dano a outra, não causar, certo? Tá certo, doutor Ian, a gente está falando aqui de casos muito extremos, né? Por exemplo, quando chamar a polícia, quando a força policial pode intervir num conflito, sem que a gente, por exemplo, esteja retirando, deslocando ela, enfim, de algo que poderia ser mais relevante para um conflito simples. Em outros tempos, eu falaria que nós só poderíamos chamar a polícia em últimos casos. Só que eu não sei qual é o último caso hoje em dia. Hoje as pessoas se matam no trânsito. Então, chegou ao absurdo. A polícia, ela tem o dever de colocar ordem. Então, a partir do momento que a pessoa se sente minimamente em perigo, eu acionaria a polícia sim.
porque ela passa uma credibilidade, ela passa uma segurança e sana, mesmo que provisoriamente, aquele problema entre os vizinhos, para depois as partes irem procurarem os seus direitos. Mas, no primeiro momento, na dúvida, eu prefiro chamar a autoridade policial mais próxima. Digamos assim, se existe um roteiro para tentar a resolução desse conflito. Primeiro, se é uma coisa que está acontecendo ali no momento, chame a polícia e depois, doutor, vai na delegacia fazer um BO, são os trâmites. Aí eu acho que cada caso tem que ser analisado com bastante frieza. Nesse primeiro momento, eu aconselho chamar a polícia mais para evitar uma agressão, algo maior. No segundo momento, tenta conversar com seu vizinho, tenta resolver aquela situação, porque querendo ou não, vocês vão ser vizinhos daqui para frente. Então não é uma relação passageira, é uma relação que vai ser constante. Não resolveu? Síndico, coloca o condomínio para a situação. Conversei com o meu vizinho, ele não atendeu, ele está me prejudicando, o síndico ele vai ter que se manifestar. Não resolveu, judicialização. E aí, assim, tem muitos condomínios que oferecem assistência jurídica também nesse sentido, né, doutor? Para solucionar conflitos, porque às vezes você não quer se desgastar aí conversando com a pessoa, e um bom advogado, um bom profissional, capacitado, pode fazer essa intermediação, né, doutor? Pode, e eu acho super adequada. Nós começamos a entrevista, eu disse, a melhor forma de solução de conflito é a conciliação, é a negociação. Eu acho que somos todos adultos, então, o que é que custa chegar e conversar, dizer, olha, seu direito, ele terminou aqui porque o meu começou aqui. Nenhum direito é total. Todos nós temos os mesmos direitos. Então, nós temos que respeitar uns aos outros. Nada melhor que um profissional capacitado para intermediar, para facilitar a comunicação entre as partes. Super louvável e eu intensifico a todos os condomínios que contratem essas assessorias, porque facilita essas soluções de conflitos, essas resoluções de conflitos. O senhor teve informações de que nessa pandemia houve um aumento desse tipo de conflitos? Considerável, porque está todo mundo dentro de casa. Está todo mundo dentro de casa, por vezes em apartamentos, e não podendo utilizar as áreas comuns. Por exemplo, não pode usar piscina, não podia, agora já estão flexibilizando. Mas no grosso da pandemia não poderia usar piscina, não poderia usar o salão, não poderia usar futebol. Então vocês imaginam, todo mundo dentro de casa, com som alto, com barulhos altos, sapato, gritaria de menino. Então a gente tem que flexibilizar, mas a gente também tem que analisar o caso concreto para saber até onde de fato é uma birra, até onde é o exercício do direito da pessoa. Tá certo. A dica sempre é o bom senso, né, doutor? Sempre o bom senso. Doutor Ian, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu sempre vou dizer a mesma coisa. Eu acho muito bom nós tocarmos sobre direito condominial. Eu acho muito bom nós falarmos sobre esse direito, porque é abrir a mente das pessoas para bem se relacionar. Então, nada melhor do que falar sobre direito. Muito obrigada. E você quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como um fiador, um calção ou um seguro-fiança? Pois com a imobiliária virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem toda essa burocracia. A documentação é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro. Mude sua vida para melhor com o Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site, é planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E nós vamos ao intervalo comercial, mas ainda tem mais informações para você em instantes. Fique conosco, o programa Classe Imóveis volta já.
sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta e o recado agora é da Imobiliária Rocha & Rocha, que é a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharrocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. E se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. E reformar o apartamento é um assunto delicado. Todos têm direito de deixar o seu lar com a sua cara e atendendo às necessidades de quem ali mora. Mas quando se trata de condomínios verticais, é preciso levar em consideração pontos essenciais para garantir a segurança de todos. Nós conversamos com o advogado André Leite, que esclareceu os principais pontos sobre reforma em apartamento. Veja só. Toda reforma, ela deve ser respaldada pela questão da ABNT, respeitando todas as normas técnicas, certo? Tem que ser dado ciência ao síndico, com todas a questão do engenheiro, tem que ter a ART e a RRT, certo? Ter dado ciência também, no caso, aos condôminos, obedecendo todas as ordens estipuladas na convenção e no regimento interno do condomínio, e para que seja tomado cuidado tanto com a edificação da unidade, para que não ocorra dano estrutural no condomínio em si. O padrão seria ser feito uma vistoria inicial e uma vistoria de saída em casos de locação, certo? Então, assim, nessa vistoria final, detectado uma determinada obra que o proprietário consinta, a obra permanece lá. No caso em questão, a churrasqueira. Caso o proprietário numa vistoria de entrega do imóvel, observe que foi feita uma churrasqueira na sua unidade e ele não se opõe àquela churrasqueira, ele permanece tudo tranquilo. Caso ele se oponha àquela churrasqueira, ele tem que solicitar ao inquilino que entregue a unidade, obedecendo às cláusulas contratuais, então o inquilino vai ter que desfazer a obra que ele, porventura, ele tenha feito na unidade. Com a vistoria inicial, o inquilino ele se obriga
a entregar a unidade da maneira que ele recebeu. O ideal seria o proprietário buscar uma administradora, não fazer um contrato particular, certo? Buscar uma intermediária para seguir com essa locação, deixar tudo amarrado no contrato, certo? O contrato ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem formulado, fazer uma vistoria de entrada, tirar fotos, fotografar tudo que está na unidade, para poder se resguardar de toda e qualquer anomalia que aconteça na sua unidade. O ideal seria fazer por meio de uma imobiliária, porque a imobiliária vai dar todo esse suporte para ele. Vai dar um suporte tanto jurídico, na questão contratual, quanto suporte da questão da documentação, certo? Ele vai orientar o proprietário em todos os sentidos, principalmente na questão de obras, documentando toda e qualquer irregularidade que porventura venha acontecer nesse período de locação, inclusive intermediando qualquer tipo de atrito proprietário e inquilino. Aí, dicas importantes sobre a reforma em apartamentos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou de alguma reportagem exibida, reveja no CV Play. E acesse também o nosso Instagram, @classeimoveis.ofc, e tenha acesso a mais informações. Obrigada por estar conosco nessa manhã e até o nosso próximo encontro. Tchau!